nos informar o que está acontecendo no Brasil, Goiás e no mundo. Deixa eu ligar tudo isso aqui. Eita, aqui agora. Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo ao Programa Livre dessa quarta-feira, 15 de fevereiro, amigo. Silvestre, vamos começar nosso papo de hoje, você fazendo comentário da pesquisa Quest. 40% de aprovação para Lula. Tá bom, tá ruim, tá pouco? É isso mesmo? Depois a gente continua. Bom dia. Olá, Santana. Olá, ouvintes do Programa Livre. Iniciando aí uma quarta-feira, braba, sol quente. Bom, Santana, considerando o nível de rejeição que tem no país, essa é a aprovação, mas a rejeição dele continua muito alta. Está de bom tamanho, considerando nos primeiros dias de governo. Vamos ver daqui para frente, né? Se ele continuar nesse crescente, o mercado pede a queda de braço. Se ele cair, significa que o mercado ganhou a queda de braço. Ou seja, bancos e tudo. Eu costumo dizer, a maioria das pessoas é a chamada alienação. Os jornais hoje, os grandes jornais que apoiaram o Lula ostensivamente, foram visceralmente contra o Bolsonaro, com uma série de razões, porque esses jornais, os veículos, a mídia, o controle da mídia hoje está na mão de grandes jornais. Eu vou dar uma informação para os nossos ouvintes, para depois falar propriamente na pesquisa. O jornal O Estado de São Paulo, da família Mesquita, nem é dono mais. Quem é o dono hoje do Estado de São Paulo é o Banco Itaú. Quem controla a Folha, o Grupo Folha hoje, controla todo o banco Folha, é o Bradesco. O Globo tem uma dependência muito grande dos bancos, inclusive Banco Internacional. Então, veja bem, o que domina, o que pauta ideologicamente esses veículos de comunicação, os interesses econômicos são os interesses econômicos. Os interesses econômicos das grandes corporações anunciam nesses veículos de comunicação. Você não vê uma Votorantim anunciando aí no Jornal Hoje, no Popular, não, é Folha, é Jornal Valor Econômico, enfim. Raramente vai um anúncio desse para algum lugar. E eles, obviamente, eu vou continuar com a Votorantim, que tem uma das principais minas deles, além de indústria de cimento, estão em Goiás. Eles não anunciam jornais de Goiás. Anuncia no Estadão, Folha, não insere anúncio aqui dentro. E a matéria-prima sai daqui. Eu vou dar outro exemplo. Bradesco, Itaú, o Itaú raramente anuncia nos jornais locais, a não ser que esteja inaugurando, o Itaú patrocinou não sei o quê e tal. Zero. Então, o que domina hoje no mercado são as grandes corporações. Só um minutinho, principalmente os Silvestre. investidores em bolsa. Silvestre, só então, complementando, só um minutinho, interrompendo você. Até os bancos nacionais, bancos públicos, também não anunciam. Você não vê Caixa Econômica, Banco do Brasil. Não só em grandes jornais, né? E quando eles mandam um anúncio, eles mandam assim, é igual o governo federal. O governo federal. O Lula disse que vai centralizar isso, que eu duvido. Mas ele manda assim um anúncio, manda um bannerzinho, R$ 1.500. Qual que ninguém vai querer isso? Ué, enquanto eles pagam milhões para os grandes veículos, pagam a merreca. Sendo que qual a maior influência que tem em Valparaíso? É o Programa Livre ou é o Estado de São Paulo, a Folha e o Globo? Por aí você tira. Então, assim, há um controle muito grande da mídia. E o Lula está contra esses barões aí do capitalismo. Ao fazer isso,
obviamente que os veículos vão estar contra ele. Como o Lula percebeu que os veículos bateram no Bolsonaro a vida toda e não conseguiram derrubá-lo, significa que ele pode enfrentar esse povo e que não vão derrubá-lo. Por isso que ele está com 40%. É isso. Embora a rejeição dele seja alta. Tranquilo. Outra coisa que eu gostaria que você comentasse é o seguinte: a gente está vendo agora a suposta saída e quebradeira de grandes empresas. Empresas até certo ponto seculares, tradicionais. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava dizendo o seguinte: Santana, até a segunda geração, a empresa ainda toma a terceira geração não está nem aí para ela, tanto faz como tanto fez, porque o salvo. Exatamente. Não teve sacrifício, então para ela não faz. Foi andar de bicicleta na Europa, foi não sei aonde. Então, a empresa do avô e do pai, a empresa que o avô construiu, que passou para o pai, quando passa para o filho, ou seja, para o neto já está aí, desculpa a expressão, cagando e andando, está nem aí. Então, primeira coisa que faz é abandonar. Então, ela falou, raramente uma empresa chega hoje até a terceira geração. Né? E é o que está acontecendo. Tá? A maioria das empresas estão quebrando na terceira geração. Né? Então, essas empresas que estão fechando aí, não fechou porque o Bolsonaro perdeu a eleição, não. Não. Ela já vem com passivo lá atrás. Antes do governo Bolsonaro, já vinham mostrando sinais de quebradeira. Quem entra, outras concorrências no mercado, é isso. A empresa tem que estar constantemente inovando. Se ela não se inovar, eu vou dar um exemplo. Eu fui executivo dentro do Grupo Câmara, do Jornal Popular, durante 18 anos. 18 anos. Cotidianamente ali. Ela vinha num crescente muito grande. A partir do momento, o pai, o seu Jaime, que eu convivi com ele tinha uma visão, o filho, o Júnior, assumiu uma outra visão, e essa visão fez com que a empresa crescesse. Aí, quando ele transferiu para o filho, a empresa degringolou, porque o filho estudou, foi para Harvard, foi para não sei para onde, chegou, pegou, mandou todo mundo embora, que era velho, contratou executivo e tal. Hoje, o Grupo Câmara está numa situação complicada, não cresce, está mal se equilibrando as finanças entre despesa e receita, porque, infelizmente, é isso que acontece. Eu estou dando um exemplo que eu conheço. É isso aí. Aconteceu isso com várias empresas que não inovam. Inovar não significa você tirar, mandar todo mundo embora e trazer gente novo, gente diferente. nova. Principalmente, cada negócio tem uma natureza. Vou dar um exemplo. O Grupo Saga hoje de automóveis, eles multiplicaram, tem fazenda, tem estratificado, é um grupo imenso, construção civil, tudo, eles estratificaram. Os filhos, cada um foi cuidar, o seu Antônio, que eu conheci a Saga quando começou na Avenida T7, que é uma principal eixo que corta a cidade para a região sudoeste. Então, eu conheci lá, no chão, lá, pequeno, São Antônio, atendia, administrava, vendia carro. Um dos meus primeiros carros eu comprei na mão dele, um Volks, o famoso Fusquinha. Então, assim, de lá para cá, aí o que ele vai falar assim? Eu vou preparar meus filhos, não é para ter doutorado, eu vou preparar meus filhos para tocar o negócio. Então, pôs todo mundo trabalhar, todos. Eu lembro deles assim, lá vendendo carro, negociando. A mesma coisa é a Pinalto. O cara era vendedor, era garageiro. Como é que vai ser a sucessão dele? Não sei.
Então, assim, tempos difíceis geram homens fortes, então, tempos fáceis geram homens fracos. É a natureza. Se não tem desafio, como é que o cara quer fazer revolução? É igual esses revolucionários de esquerda aí. Quer fazer revolução por WhatsApp. Copia Che Guevara, que ficava meses no mato, sem comer, comendo raiz, comendo fruta, em nome de um ideário. O cara quer fazer revolução pelo WhatsApp, TikTok. Mas não dá, amigo. Não tem jeito, não tem como. É uma geração de fracos. Então, é isso que acontece com essas empresas. Não quebrou porque o Lula ganhou, né? Essa bobagem, desculpa, esfarrapada. Não tem. Quebrou porque já vinha quebrando. É isso. Agora, o interessante também é a nossa legislação, né? A empresa quebra, mas o dono sobrevive numa boa, né? O capital nunca deixa o investidor pobre. Né? Ele quebra. Tem empresa que quebra realmente. Há a SA, por exemplo, atinge o patrimônio, sim, do dono. Se você... Agora, pela nova lei de falência, atinge, sim, o patrimônio do dono. Só que não é 100% do patrimônio do cara. Não, é o cara da Americana, os 3 bilionários lá, não vão tirar dinheiro do bolso para pagar? Vão? Você acredita? Bom. Acredito porque os bancos fizeram um aporte de recuperação de 10 bilhões. Gente, mas foi dinheiro demais que essa americana torrou. 10 bilhões. É o Bradesco, Itaú... Qual o outro? Tem Itaú e o BTG. BTG Pactual. Porque isso, na realidade, esse dinheiro não é do banco. Esse dinheiro são dos... correntistas. Esse dinheiro são dos fundos de pensão, meu filho, que investem nesses negócios. Então, o aposentado lá da merreca, lá, assim, lá o Santana, que é aposentado com milhões por ano. Aí bota lá. Aí, o que vai acontecer? O dinheiro dele lá do fundo de pensão está enterrado nesse negócio. Então, se não tiver uma segurança, alcançar o patrimônio dos proprietários, quem fica lascado é esse povo. De todo jeito vão ser lascados, porque as ações caem e desvaloriza, o cara perde. Não, mas o pior é desemprego, né? O pior é desemprego, porque a americana é estimada quase 100 mil pessoas que, se ela fechar mesmo, já era, né? Exatamente. Tem um alcance também social disso. Tá? Mas sigamos. Vamos agora para o nosso estado de Goiás. Por que o Caiado está abrindo alas aí para perda de ICMS? Ele estava ontem lá falando com o pessoal da Fazenda. Ele um dos 6 governadores que está encabeçando, né? O Caiado foi o primeiro a abrir a boca no trombone, falando que os estados tinham que ter compensação. O Bolsonaro ficou com raiva dele. Na época, eles ficaram meio estranhando ali. No primeiro turno, o Caiado não apoiou ninguém, só foi apoiar no segundo, por conta desse ICMS. O Caiado não gostou e com razão. Ele teve uma média de 1 bilhão por ano, cara. É muita grana. A estimativa entre todos os impostos na cadeia, o estado de Goiás teve mais de 3 bilhões em perdas. Nossa. É dinheiro demais. Então, lá atrás, ele foi o primeiro a falar que o governo teria que ter uma compensação. Aí ele tirou esse compromisso do Bolsonaro. E agora caiu a batata quente no colo do Lula. Agora eles estão estudando, aí como o Caiado é uma voz muito forte, muito respeitada dentro do Fórum de Governadores, que tem um fórum no Brasil Central, que congrega aí, são 7 estados, e tem um Fórum de Governadores.
que são todos os governadores. Então, ele é uma das vozes mais ativas dentro desse fórum dos governadores nacional. E ele, de uma certa forma, encabeçou isso. E foi o abre-alas. Bateu na porta e conversou com os governadores e falou, não, eu vou cobrar. E jogou, bateu lá na porta, agora está na mão do Haddad criar uma forma de compensação para os estados. É isso. Bom. Em resumo. Tá legal, sigamos. Tio Marconi ficou triste, cara? Tá magoado, sacaneado, tio Marconi? Ué, eu tive essa informação, tentei falar com ele ontem, mas não consegui. O que aconteceu? Ele queria fazer parte da Executiva Nacional, a nova Executiva Nacional do PSDB, que eu acho que foi uma sacanagem, porque ele é um cara sempre foi fiel ao partido, não mudou de partido, o tempo todo do partido, e o Eduardo Leite não aceitou. Ixi. Aí eu já teria chutado o pinico desse PSDB, de forma brincadeira. Mas com justa razão do Marconi estar chateado e querer deixar o partido. E Só aí? que para qual partido que ele vai mandar? E aí? O problema é o seguinte... Ele estava negociando com o PSB. Aí, quando chegou lá no Alckmin, o Alckmin, beleza, você será bem-vindo e tal. Aí ele falou assim, e o controle do partido? Aí o Alckmin virou para ele e falou assim, não, o controle do partido você tem que ver com o Elias Vaz, que é o atual presidente. Aí o Marconi baixou o bico. Caraca. Porque, vocês não têm ideia, eu vou abrir aqui um parênteses. O melhor dos mundos é ser presidente de partido. Porque o fundo partidário... Estadual, né? Estadual. E nacional também. Aí é mais ainda. O fundo partidário, você que distribui quem que você vai dar mais dinheiro ou menos dinheiro, você vai comer, vai jantar, vai viajar, emite o cartão e pede nota e é ressarcido dentro do fundo partidário. É o melhor dos mundos, cara. Nossa Senhora. E dependendo do partido que tem um fundo, tipo o PL, por exemplo, gordo. O Wildo Moraes agora está montado numa grana preta. Gordo. Porque o PL é um dos que tem o maior fundo partidário. Tem União Brasil e tem outros. Aí o que ocorre? Todo mundo quer ser presidente de partido. E o Marconi não vai deixar o PSDB, não é porque ele o PSDB é do sonho, que ele acha que foi sorguedo, não. É porque o PSDB dá uma certa sustentação ao grupo dele. Ainda, o que restou do grupo dele. Entendeu? Mas aí, que negócio, vai catar... aqui já no Centro-Oeste, aqui já tá ruim o PSDB geral, né? Inclusive Brasília, né? Brasília, né? Não tem nada, né? Nada. Igual de Brasília. De Brasília restou só o Isalci. Para quem viu, quem te vê... A fundadora do PSDB, amiga do Covas, a Maria de Lourdes Abadia, deixou o partido. Está no PSB hoje. Você como bom palpiteiro, na sua visão, na tua experiência, para onde você apontaria para o Marconi e falar assim, esse aqui, porque o partido grande ele não vai ter mais não, né? Acabou. Aqui em Goiás, qual que poderia pegar ele como cabeça? Avante? Esses nanicos aí? A salvação do PSDB com o Marconi é a fusão com Cidadania, que já está em tratativa, e aglutinar os outros partidos. Ele gostaria de deixar o partido, mas ele não tem saída. Por quê? Para permanecer mandatário de um partido com a tradição do PSDB, ele não vai ter. PSB, Elias Vaz manda. E é o principal aliado do PT. Tanto é que o Delúbio Soares, mexeu os pauzinhos para o Marconi não ir para o PSD. Porque o Marconi tratou, quando foi governador,
O Delupe queria aposentar, que ele é professor de matemática em Goiás, queria aposentar, o Marconi vetou a aposentadoria. Já tem um troco, né, parceiro? Que se Aí, faz, que se aquele paga. negócio, a vingança é um prato que se come frio. Exato. Né? Aí o cara esperou. E vou dizer mais. A Leda Borges já disse que não vai fará oposição mais raivosa contra o Caiado, que ela vai ser aliada do Caiado no Congresso. Já teve uma conversa com o Caiado. E, na sexta-feira passada, vou escrever isso para amanhã, ela fez um discurso veemente num evento do Carlinhos do Mangão, do Novo Gama, dizendo que, independente do partido, ela apoia a reeleição de Carlinhos do Mangão. Tá bom para você? Ela saiu na frente, ela apoiou na primeira e está voltando ela saiu na frente. E fechando a porta do Procélio. Claro. Não é? Claro. Fechando a porta do Célio. Aí, o Célio está ficando sem chão. E lá no Ocidental ela vai apoiar o cara que o... Porque mesmo estando muito desgastado, Diego Sorgato hoje depende muito do Wilde Cambão. Um cara que ele tratou a pão e a água, que foi adversário, foi o sujeito que estendeu a mão para ele foi o Wilde Cambão. O Wilde Cambão, ao anunciar apoio ao Diego Sorgato, que vai fazer uma reforma agora no secretariado, ao anunciar apoio ao Diego Sorgato, de uma certa forma, o Célio Silveira deixou de ser o cara, digamos assim, forte dentro da gestão. Ele nadava de braçada dentro da gestão do Diego Sorgato. Agora não. Agora o Cambão deve ter umas 2 secretarias importantes. E mais, vou falar isso aqui pela primeira vez. Não será surpresa em 2026 o Wilde Cambão ser candidato a deputado federal. Isso. Isso caminha, vai ser interessante. Ele está só costurando apoios. Tem Carlinhos do Mangão, que é um fiel escudeiro dele, um cara que está bem avaliado, tem tudo para ser reeleito. E agora vem o Diego Sorgato, que ele vai apoiar a reeleição. Ele já está negociando lá em Cristalina com o Jean. Ele está ampliando. Fábio Correia, ele está ampliando. Águas Lindas vai também? Quem? Em Águas Lindas? Em Águas Lindas ele tem gente lá. Só que o cerco está se fechando de tal forma, por isso que o Pablo Mossoró está muito preocupado. É isso. Mas o Pablo também deu uma forcinha mais de leve pro Hildo, né? O Hildo Cambão, né? Claro, é do republicano. O que significa isso? O que eu disse ontem? Então, amigo, em política, o que está valendo hoje não vale para amanhã. Ou pode valer. Depende da circunstância. Depende da circunstância. O Pablo, para negociar e perder os anéis para não perder os dedos, ele pode fazer uma negociação fora do grupo dele. Qual é o problema? Ele é o líder. Exatamente. Nenhum. Se ele falar assim, não, eu vou permanecer aqui, porque ele vai ficar até o último dia do mandato, com a caneta na mão. Eu vou coordenar essa campanha. Pronto. Vou apoiar meu candidato como ele fez com a Zeli. Você entendeu? Eu vou apoiar meu candidato a prefeito. 100%. Que pode ser do grupo ou não. Que seja Lendo, do outro lado, não importa. Ele tem que formar um grupo que abrace o projeto dele. E é isso que ele vai fazer agora. Com certeza, depois do carnaval, antes de terminar as águas de março, muita coisa vai mudar em Valparaíso. Pode ter certeza, hein? Claro. Para finalizar, parceiro. Para finalizar. Estamos em termos de mudanças.
A Kátia do PT lá está toda feliz da vida, todo mundo foi lá, Ó, coisa, mandou mensagem para você, mandou para mim também. Está feliz da vida com a minha casa, a minha vida. pois é, a Kátia, ela é uma guerreira aí do PT, dessa ala aí mais aguerrida do partido, e ela foi cicerone aí da ministra da família, negócio, aquele ministério da Damares, das mulheres. É a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves. Isso. Aí ela esteve em Aparecida, inaugurando casa lá, um conjunto, eu até lembro desse conjunto lá, de apartamentos. Enfim, ela é uma, pra você ter uma ideia, ela está tendo um ativismo como vereadora, ela está tendo um ativismo maior do que a deputada Adriana Costa. Tá chamando mais atenção, né? E olha com quem que a Cátia estava. Né? Estava o Daniel Vilela. Olha para você ver o desenho. Olha o desenho de 2026. Olha o desenho de 2026. Você duvida que, dependendo do andar da carruagem, o Caiado... política é exercício. O Caiado resolve lançar um candidato, que pode ser o Pedro Salles. O Daniel vai lançar a mão de quem para vice? PT. Do PT. PT. Do PT. O pai tinha afinidade com o partido. É aliado. Por que está aproximando do Vilmar Mariano? O Vilmar Mariano está ruim das pernas, ruim. Por que o Daniel Vilela deu um chega para lá no André Fortaleza, que foi o aliado principal dele o tempo todo? Presidente da Câmara, do MDB, e agora nem atendeu o cara, não atende, e colou no Vilmarzinho que está ruim. É política, amigo. É política. Por que a Kátia Maria, do PT, foi convidada? A ministra convidou. Vereadora. Podia até convidar a deputada federal, etc. A Adriana não foi, né? Convidou a Kátia Maria. Por quê? Porque a Kátia tem densidade eleitoral em Goiânia e em várias cidades do interior. Veja a votação dela. E a Adriana Costa não foi, cara. Exatamente. Esse é o capital político do PT, que lá na frente pode guarda num cofre essa gravação, essas declarações aqui, daqui 4 anos, eu espero estar vivo até lá, para a gente voltar, colocar ela no ar e falar, olha, eu acertei ou eu errei. É isso. Sigamos. Bom, tá finalizando aqui, tá batendo já 28 minutos. Tem mais 2 minutos aqui que você vai falar. Vai falar sobre ainda quer falar sobre a respeito do... Como é que tem aqui dessa linha? Não. Do 5º Constitucional? Só quero... Como é que é? Vai falar sobre o 5º Constitucional? Não, esse do 5º Constitucional é pela primeira vez na história, e assim, eu não me lembro de ter um registro. A OAB vai indicar 3 desembargadores, amigo. 3. Tá forte, hein? 3. O 5º Constitucional dessa vez tem 3 vagas. Ou seja, a segunda instância em Goiás vai ter mais advogados do que juízes de carreira. Interessante. Será bom ou ruim? É igual no Supremo hoje. O Supremo tem mais advogados do que juízes de carreira. Os 9 ministros, me parece que 7, 6. Não. Os 9 ministros, 5 são advogados. Veio do 5º Constitucional. O Gilmar é advogado, não é? É advogado. O Gilmar, advogado. A Carmen Lúcia Toffler é advogado. O Fux. O Fux é advogado. Os dois que o Bolsonaro indicou também é advogado, não são juízes. São
advogados. Tem Aí mais. já deu 5. Se não me engano, são 6. Tem mais. 6 ou 7. Tem mais. Tem mais. Juiz ali, eu não vejo quem é juiz, foi juiz, não. Entendeu? A Rosa Weber. A Rosa Weber era juíza. O quinto constitucional, ele... Então, como é que o Rafael Lara, que é o presidente da OAB de Goiás, ele reuniu os postulantes, os pretendentes, reuniu todos, acho que 18, se eu não me engano. Falou, olha, dessa lista aqui vai sair, tem que tirar 8. Eu vou tirar 7 ou 8, se eu não me engano. E a gente, desses 8, aí porque quem seleciona os nomes, vê currículo, saber jurídico e tudo aquilo, passa primeiro pela OAB, que faz um pente fino. Desses 18, parece que 7 serão remetidos ao Tribunal de Justiça pela Corte. A Corte analisa o currículo, a vida de cada um, e desses 7, tira 3, que são enviados para o governador. E o governador escolhe entre os... Você vê, é difícil, cara, para chegar lá. Desses 3, selecionados pelo TJ, pela Corte, vai para o governador, que escolhe um, ou os 3. É isso. Tá certo. Amigo. No caso, os 3. O TJ vai selecionar e o governador vai referendar o que o TJ... Pela primeira vez, o TJ vai escolher gente que realmente tem saber jurídico. Claro que tem política no meio. Segunda instância, ninguém chega na segunda instância se não for por meio de política. É claro. Não é só o saber. É igual a Suprema Corte, você demandar em Suprema Corte. É 70% político e 30% jurídico. É isso. Um abraço, até amanhã, então. Até amanhã. Fui. Tchau, tchau. São 8 horas e 57 minutos. Deixa eu acertar um negócio aqui que eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Vamos ver. Vamos encerrar. Coisa.